Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aqueles sequências de vídeos de gravidez e espiritualidade que eu amo estar trazendo aqui, tá? Pra quem não sabe, eu sou gestante de 6 meses e uma semana. E vou estar trazendo pra vocês hoje o meu testemunho de como eu descobri a gravidez. Vocês sabem que quem me acompanha aqui sabe que, graças a Deus, tudo que acontece na minha vida e na vida do meu marido, a gente tá deixando Deus na frente pra Deus decidir como Ele quer, tá? E essa decisão não foi uma decisão nossa, não foi uma decisão minha, né? Eu não cheguei no meu marido e falei, nem ele chegou em mim e falou, não. Foi uma decisão que Deus começou a gerar no meu coração, porque Deus começa a gerar as coisas no seu coração antes de você começar a sonhar aquilo pra sua vida, tá bom? Então, se você já gostar do testemunho, eu espero que abençoe muito a sua vida, principalmente as mulheres que querem ser mães, que desejam no coração ter um filho e às vezes tá vendo que tá demorando, né? Tem aquela sensação de, eu quero tanto, mas tá demorando, ou às vezes tá naquela dúvida, será que Deus quer? Será que já tá na hora? Será que vai dar certo? Então, eu espero que esse testemunho fale muito do seu coração. Se ficar alguns minutos a mais, eu peço perdão pra vocês, tá bom, gente? Eu anotei algumas coisas aqui que vocês sabem que eu não sou eu sem esse caderno, gente. Se eu deixar o caderno de lado, eu não consigo trazer exatamente tudo aquilo que eu quero e pra mim não me perder em algumas datas aqui também, tá bom? Bora lá então. Pra quem... Gente, desculpa esses latidos, tá? Não tem como evitar. Não tem como evitar, tá, gente? Bora lá então. Eu e meu marido, nós somos casados esse ano de 2022. Fez 3 anos em agosto que a gente tá casado, né? Ele também foi a pessoa que Deus colocou no meu coração também, tá, gente? Eu não saí escolhendo qualquer pessoa achando que eu poderia decidir quem era a pessoa certa pra minha vida. Eu já fiz isso, já cometi um erro, então depois eu deixei nas mãos de Deus, Deus foi colocando tudo no seu devido lugar, né? E aí, esse ano a gente fez 3 anos de casados e no ano passado, no final do ano passado, não, no começo do ano passado, no começo de 2021, Deus começou a colocar no meu coração esse desejo de ser mãe. Eu nunca tive o desejo de ser mãe. Não que eu não goste de criança, gente, eu gosto de criança, tá? Eu sou irmã de 5 irmãos, né? Minha mãe tem 3 meninas e 3 meninos. Um menino faleceu, infelizmente. Mas a minha mãe sempre foi uma mãe de 6 pessoas, tudo no máximo de 2 anos de diferença. Então a gente cresceu no meio de um monte de criança, a gente tem vários primos, cuidamos de vários primos também, principalmente as meninas, né, lógico. Então, eu e minhas irmãs sempre já cuidamos de criança desde quando a gente já era criança, né? Então, não é a questão de eu não gostar de criança, tá? Mas eu não sei porquê. Às vezes você também tem esse negócio de... Eu não sei porquê, parece que eu não nasci pra ser mãe. Não é que você não nasceu pra ser mãe. É que às vezes Deus ainda não gerou no seu coração essa questão, né, do mesmo jeito que foi no meu. Então eu sempre pensava em outras coisas. Eu pensava em estudar, eu pensava em ter uma boa vida, né, assim, não luxuosa, mas uma vida assim confortável pelo menos, né, pra não faltar nada, essas coisas. Então, eu me ligava, principalmente depois que eu me converti, né, eu começava a me ligar mais em Deus. Então eu não pensava em ser mãe, não queria ser mãe, assim, do nada, entendeu? Então, Deus, ele gerou isso no meu coração, eu não tinha isso, tá? Mas sempre quando eu era criança e alguém me perguntava, às vezes minha mãe ou minhas irmãs, né, às vezes perguntavam, você quer ter quantos filhos, tal? Aí eu, bem quando a gente é criança, que a gente não sabe de nada, né? Eu quero ter 4, eu queria ter 2 casais. Aí depois eu cheguei na adolescência, eu vi que as coisas não é tão simples assim, eu peguei e falei assim, não, no máximo 2. No máximo, se vir um menino e uma menina, tá ótimo. Hoje em dia, quando me perguntam, eu falava, né? Um só, talvez. Se for da vontade de Deus, tô brincando, gente. Mas a gente sabe que o mundo não tá nada fácil, né? Como as coisas estão tudo cara pra criar uma criança, não tá fácil. Mas quando a gente coloca Deus na frente, Deus vai abrindo todas as portas. E é Ele que decide quantos filhos Ele quer que você gere, tá? Eu sei que parece ser um absurdo, né? Porque quando a gente pensa em filho, a gente já fica tipo...
Tem mulher que tem um filho só e fala, nunca mais eu quero ter filho na minha vida. E assim, gente, eu, graças a Deus, eu não tenho esse sentimento. Eu quero que Deus decida o tanto de filho que Ele quer que eu tenha e amém, é minha opinião, tá? Então Deus foi começando a gerar isso no meu coração, eu não tinha isso. Eu sempre segui o meu casamento normal com meu marido queria ser pai já desde quando a gente casou. Eu que não queria, porque eu queria terminar o meu curso, eu queria se estabilizar um pouquinho, né? Pra depois ter essa questão do filho. Então eu não tinha esse desejo, ele sempre teve, eu nunca tive. E aí Deus começou a colocar isso no meu coração. E aí, no começo do ano, né, eu fiquei assim, nossa, primeiro Deus colocou só no meu coração, porque meu marido já tinha esse desejo, então Deus não precisava colocar no coração dele. Então Deus colocou no meu coração esse desejo de ser mãe. E aí eu comentei com o meu marido e ele pegou e falou assim, vamos orar então pra ver o que Deus fala. Porque como eu falei pra vocês, a gente sempre faz as coisas quando Deus quer, tá? Eu não ia parar de tomar remédio, não ia parar de se prevenir porque eu queria, entendeu? Eu tinha que ter certeza que era Deus mesmo e ele também, graças a Deus, ele também é lado a lado ali comigo para aquilo que Deus fala. Então, a gente quer fazer as coisas na direção do Senhor, né? Então, como Deus começou a colocar esse desejo muito forte no meu coração, que eu nunca tinha sentido, eu comecei a orar e ele também, né? A gente orava, quando a gente orava junto e às vezes cada um orava separado, mas orava todos os dias. Todos os dias, gente, também quando eu ia fazer meu devocional, eu sempre botava essa oração já pra mim não me esquecer, né? Todos os dias de manhã. Então eu já começava a perguntar, Deus, esse desejo que o Senhor tá colocando no meu coração, o Senhor quer mesmo? Eu quero que o Senhor me mostre isso. Então, pra quem não sabe, eu sempre tento mostrar pra vocês um jeito que vocês podem, se você não tem esse relacionamento com Deus, de falar com Deus como se ele fosse seu melhor amigo, você talvez fale com ele somente como se ele fosse um rei. Claro que você tem que falar com ele, porque ele é um rei, como se ele fosse um rei. Mas ele também é seu pai, ele é seu melhor amigo. Então você pode simplesmente lançar sobre ele todos os seus medos, todas as suas coisas. Então eu sempre falava, Deus, esse desejo é o Senhor mesmo que está colocando no meu coração ou é coisa da minha cabeça? Por eu já estar quase 3 anos de casada e só eu, meu marido e o cachorro aqui, e às vezes a gente sente falta, né, de uma criança. E, enfim, eu comecei a colocar tudo, gente, todos os meus medos, tudo. Eu falava, Deus, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu sei que pro Senhor, sabe, nada acontece sem que o Senhor permita que aconteça. Então eu sei que se for desejo seu, Deus, o Senhor vai nos ajudar a criar essa criança, o Senhor não vai permitir que venha faltar nada. Enfim, eu comecei a botar tudo do jeito que tudo aquilo que estava dentro de mim, né? E o meu marido também. Quando a gente orava junto ou quando ele orava separado. Aí, gente, começou a demorar mais ou menos 3 semanas. Depois de 3 semanas, Deus me respondeu. Eu orando todo dia, todo dia, todo dia, porque eu queria aquela resposta. E o desejo só aumentando no meu coração. Não sei se é porque eu fiquei ansiosa, né? Porque eu comecei a falar, não, tem uma esperança de ser Deus ali, querendo que pode ser algo de Deus, também pode ser algo meu também, né, do meu coração, simplesmente porque tá com tédio dessa vida de não ter nenhuma criança, porque a gente sente falta, né, pra quem é casada, assim, às vezes começa a sentir falta de uma alegria da casa, principalmente quando eu via meus sobrinhos, sabe, meu coração começava a dar esse negócio e eu ficava, meu Deus, não é possível, é Deus mesmo falando que Ele quer que a gente tenha um filho, só que eu queria essa resposta, tá, gente? Eu não ia seguir em frente sem que Deus desse a resposta, e meu marido também não. E aí, depois de 3 semanas, todo dia ali, Deus, por favor, me responde, Senhor, o Senhor quer que eu tenha um filho, como é que é? Me diga, esse desejo é o Senhor que tá colocando ou é o desejo meu? Deus, me mostra o que o Senhor quer. Gente, chegou num dia no devocional, onde eu tava fazendo o devocional, e eu lá, Deus, por favor, me responde. Gente, na hora, sabe quando Deus começa a falar que a gente chega para assim pra ouvir? Na hora, gente, meu Deus, eu tava ali orando, Deus, por favor, me responde, o Senhor quer, já é o momento certo, esse desejo é o Senhor que tá colocando, eu preciso da sua resposta, Deus, eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada. E aí na hora Deus começou a falar, e eu parei assim, no meio da oração, eu comecei a ouvir, nossa, que voz gloriosa, a voz de Deus, né, gente? E aí Deus começou a falar, Deus falou assim, se você consegue crer que eu não deixo faltar nada pro seu filho, porque chegou no momento da oração onde eu tava falando assim pra Deus, Deus, se for da tua vontade, eu quero ter, só que eu não quero permitir eu não quero que nada falte
pro meu filho. Claro que eu não vou dar tudo o que ele quer, mas eu vou dar tudo o que ele precisa. Eu vou dar tudo aquilo que o Senhor me permitir dar. Mas eu não quero que o meu filho passe algum tipo de falta de alguma coisa, assim, que seja falta mesmo, tá? Que não seja coisa de luxo. Mas eu sempre comecei a botar em detalhes pra Deus e você falar, Deus, o meu maior medo é esse, eu não quero que nada falte. Aí Deus pegou e falou assim. Aí Deus foi, me parou assim na hora e começou a falar. Se você consegue crer que eu não deixo faltar nada dentro do seu casamento pra você e pro seu marido, por que que você não crê que eu não vou deixar faltar nada pro seu filho? Nossa, gente, na hora, Deus falou assim, exatamente assim, com essa frase. E na hora que Deus tava falando, eu parei assim, comecei a ouvir. E na hora que ele veio com essa resposta tão forte, tão, sabe, tão... Parece que uma pessoa tava falando aqui do meu lado, gente. Na hora eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, ele quer, ele quer. Vamos começar nas práticas, porque Deus quer que faça, então vamos fazer. Aí, como Deus deu essa resposta, eu fui conversei com meu marido, já falei, Deus confirmou que ele quer, ele quer. Como meu marido já tinha esse desejo, com certeza Deus já tava trabalhando, porque ele sempre já começava alguns assuntos de criança, né, e eu começava a ficar mais ansiosa ainda, porque eu não recebia nenhuma resposta de Deus, né. Ou seja, meu marido, Deus não precisou trabalhar no coração dele, porque ele sempre teve esse desejo, ele queria ser pai muito cedo, e eu que não queria, né, então Deus não ia fazer uma coisa sem os dois querer. Um casal trabalhar junto, né, gente? E, e aí, tudo bem. Deus confirmou, parei de tomar remédio lá, que vocês já sabem o que acontece, né? Aí, começamos. Deus bateu o martelo, deu o veredito, então a gente, né, pode começar aí os negócios aí. Aí, beleza. Aí Deus me respondeu, começamos lá, aí no mês de maio, porque isso daí foi no começo do ano, né? Deus me respondeu no começo do ano. Eu acho que foi lá pro começo de fevereiro, mais ou menos. Aí no mês de maio, eu tava fazendo bico nesse ano ainda, eu tava fazendo bico lá numa fábrica de pipa que eu trabalhava. Aí, o que que aconteceu? A gente já tava no processo, que vocês já sabem, né? No mês de maio, a loja que eu trabalhava fechou. Gente, imagina, o que eu falei pra vocês, meu maior medo é deixar faltar alguma coisa pro meu filho. Aqui em casa, graças a Deus, tem a oficina do meu marido, do avô do meu marido, que ele trabalha junto com o meu marido aqui, na oficina de pintura de carro, e eu sempre trabalhei fora. Então, o meu maior medo era esse. Eu queria ter um filho, mas não queria deixar nada faltar pra ele. Só que eu também pedia pra Deus, eu queria conseguir passar essa gestação em casa, porque, não sei, gente. Só sei que foi um desejo que também tava no meu coração, que eu queria passar essa gestação em casa, mas eu não queria ficar sem ajudar meu marido a prover em casa, né? Eu nunca gostei de ficar só esperando que meu marido provesse, tá? Quem gosta de fazer isso, amém, glória a Deus. Eu não gosto, tá? É um desejo que eu nunca tive, eu não consigo me ver só esperando a provisão do meu marido, né? Claro, de Deus, mas só aquilo que vem dele, tá? Eu gosto de ajudar, eu gosto de estar no tranco junto, tá? Então, o que que aconteceu? Imagina, a gente na tentativa, Deus poderia mandar um bebê a qualquer momento e do nada eu vou e perco o emprego. A loja fechou e na verdade ela abriu em outro lugar, mas ela abriu em um lugar mais longe, então não dá pra mim estar indo mais. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Não tô mais trabalhando, só meu marido que tá, e aí começou as angústias, né? Tava tudo bem. Aí começam as angústias. Aí, deixa eu ver, começou a passar alguns dias, começou a passar meses, e eu comecei a ficar incomodada, porque quando eu fiquei em casa sem trabalhar, eu começo a ficar incomodada. Começo a olhar pras paredes e fica sem ter o que fazer, começo a ficar doida, né? E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu ficava pensando, eu deixei nas mãos de Deus, Deus pode mandar esse bebê a qualquer hora, como se a gente tivesse o controle, né, gente? Olha o pensamento da pessoa. Deus pode mandar esse bebê a qualquer hora e eu não tô trabalhando, não vou conseguir ajudar meu marido. Uma criança demanda dinheiro, né, gente? Não é fácil. E aí, em vez de a gente começar a curtir essa fase de tentativa, né, em qualquer momento Deus pode mandar, não, a gente começou a ficar preocupada, mais eu, tá? Porque muitas vezes eu não deixava muito o meu marido ter essa preocupação, eu ficava mais essa preocupação pra mim e pra Deus, e conversando com Deus. E aí, começou a passar os meses, né, do ano passado, quando chegou lá em novembro, mais ou menos, ou era outubro, eu ainda não tinha conseguido arrumar outro serviço, eu não tava procurando serviço,
né? Eu tava preocupada, mas eu não tava procurando serviço. Eu fiquei assim pensando, eu vou ficar aqui por enquanto, né? Pode ser que Deus mande, então eu vou ficar por enquanto aqui. Só que eu comecei a ficar preocupada, né? E aí eu comecei a ter dúvidas. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que foi a voz de Deus mesmo que eu ouvi? Pra vocês verem, gente. Quando a dúvida entra no nosso coração, a nossa fé já era, né? Aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que foi Deus mesmo que eu ouvi? Gente, foi Deus que eu ouvi aquela vez. E eu, por causa da dúvida, comecei a deixar a fé de lado e comecei a balançar na água, né? E comecei a ficar, será que foi Deus mesmo? Será que Deus quer que tenha um filho agora mesmo? E se Deus mandar agora, como é que vai ficar? Meu Deus, começou a ter um monte de preocupação. Aí a gente tinha ido visitar um ministério, que a gente chegou não, a gente não chegou a congregar lá, mas a gente congregou numa filial desse ministério por alguns meses. E nesse culto eu já tava com meu coração muito angustiada, preocupada. E eu começava a perguntar pra Deus de novo: Deus, o Senhor quer mesmo que a gente tente, que a gente continue nessa tentativa? Porque eu já tava pensando em voltar a tomar o remédio de novo, só que eu não tinha falado nada com meu marido. E eu comecei a pensar isso dentro do meu coração sem falar pra Deus e sem falar pro meu marido, mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Então, eu já tava pensando, não, será que eu vou melhor voltar a tomar o remédio e tal, mas eu não tinha voltado a tomar ainda. Mas eu comecei a pensar. Aí, a gente tinha ido visitar esse ministério, e aí Deus usou um profeta pra falar assim, eu não sei, o profeta nunca viu a gente, nunca tinha visto a gente na vida. A gente tinha ido visitar um culto, a gente tinha ido num culto lá, que a gente foi convidado pra ir. E aí Deus usou o bispo de ir lá pra falar, eu não sei se vocês estão planejando, mas Deus me mostra vocês dois sentado brincando com um bebê, que Deus mostrou pra ele que era nosso filho, só que Deus não mostrou o sexo, né? Só mostrou que era um bebê. E, e Deus manda dizer que ele vai cuidar de tudo, que é o momento certo. Enfim, gente, na hora veio aquilo como confirmação do Senhor, que, ou seja, quando eu já tava pensando em querer voltar a tomar remédio de novo, porque eu já ia desistir da ideia pra gente ver, né, gente, como que a gente é. É difícil a gente deixar as coisas na direção do Senhor, porque a gente deixa na direção do Senhor, mas a gente começa a tentar andar conforme a nossa perna. A gente quer caminhar no caminho do Senhor, mas a gente começa a desviar um pouquinho, não desviar do caminho do Senhor, mas desviar da vontade de Deus, né? Ou deixa na mão do Senhor ou não deixa, né? Mas às vezes a gente dá essas, essas dúvidas, né? Essas dúvidas que estavam na minha cabeça. Depois que veio essa revelação, realmente, depois meu marido pegou e falou pra mim, realmente Deus quer mesmo, então vai dar tudo certo. E aí eu deixei pra lá essa ideia, eu falei, não, Deus falou que vai, que não vai deixar faltar nada, que vai cuidar de tudo, então ele vai cuidar de tudo. Mesmo eu desempregada, eu vou seguir esperando em Deus, porque eu sei que Ele não vai deixar faltar nada. Eu tenho que botar isso na minha cabeça, eu tenho que pegar essa palavra com fé e deixar Deus fazer a vontade dele, né, gente? Tô lendo aqui minha ficha aqui, senão eu vou me perder. Aí tudo bem, aí virou o ano, né, pra esse ano agora de 2022, e começou a passar os meses. Passou uns 2 meses, 3 meses, eu comecei a me sentir muito incomodada, gente, porque como vocês sabem, mais ou menos em maio, que fechou aquela loja que eu tava trabalhando, pra maio desse ano, eu já tava um ano desempregada e sem trabalhar, e só meu marido trabalhando, e eu já tava me incomodada, farta, porque Deus ainda não tinha mandado bebê. Aí, porque não, a gente recebe a revelação, ou às vezes Deus fala que vai fazer tal coisa, a gente acha que vai fazer amanhã, né? Só que eu já sabia que Deus não ia esperar vários anos, porque se Deus colocou tão forte no meu coração, é porque Deus vai fazer. Deus não ia colocar uma vontade tão grande no seu coração e ia demorar tanto pra fazer. Não, Deus tem um tempo certo pra todas as coisas, mas o tempo do Senhor, dependendo da situação, não demora tanto. Então eu sabia que a qualquer momento Ele poderia mandar. Só que como já tinha passado um ano, que eu tava desempregada já, que esse desejo do meu coração já tava mais de um ano já no meu coração, né, gente, pra vocês verem. Desde lá no começo do ano passado pra esse ano, e depois eu perdi o emprego, fiquei desempregada, comecei a me sentir incomodada. E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou procurar um emprego. E não tomei remédio, tá, gente? Esqueci totalmente aquela ideia depois que Deus usou o profeta. Depois ele usou outras pessoas também pra continuar confirmando, porque Deus ele não deixa a gente sozinho quando a gente bota os nossos caminhos nas mãos dele. Então ele sempre vai usar pessoas pra confirmar, ou ele vai confirmar através de pregação, ou vai confirmar através da palavra, ou em sonho,
ou pra você mesmo, que é o melhor jeito de ouvir a voz de Deus, é do jeito que ele falou pra mim lá no começo do ano passado, que era da vontade dele sim, né? Então, então ele sempre vai confirmar no seu coração, pode ter certeza. Se Deus tá no negócio, como diz o meu marido, é porque Deus vai estar sempre mostrando que tem a mão dele ali, que a gente pode ficar em paz, né? Só que eu comecei a me sentir incomodada, como eu falei pra vocês, eu não gosto de deixar as coisas na mão do meu marido. Aí eu falei, comecei a pensar de novo na minha ideia. Eu não sei quando que Deus vai mandar. Nós já estamos um ano esperando. Falei com meu marido, né? Já estamos um ano esperando aí. E até agora Deus não mandou. Eu vou então ver se eu consigo arrumar um outro serviço. Nem que seja um bico, não sei. Só vou estar trabalhando, colocar minha cabeça no lugar, né? E vou. E a ideia do remédio eu esqueci, tá? Não voltei a tomar remédio, não. A gente continuou nas tentativas. Enfim, e aí eu comecei a procurar emprego. Gente, não consegui emprego nenhum. Vocês lembram que eu falei pra Deus que queria passar a gestação em casa? Então, e Deus também tinha falado que ia cuidar de tudo tal. E eu tentando mudar os planos de Deus de novo. E aí eu falando pra Deus, começando a orar, pedindo pra Deus o emprego, orando no sentido do emprego. E eu começava a entregar. Gente, eu entreguei tanto currículo. Isso nunca tinha acontecido comigo. Nunca aconteceu. De eu entregar vários currículos e não receber um telefonema de uma entrevista sequer. Nada. Entrava em processo seletivo pela internet, mandava currículo por e-mail e nem uma mensagem, nada, nenhum telefonema. E aí eu comecei a ficar incomodada. Isso já tinha passado, a gente já tava em junho já desse ano, tá? Desse ano de 2022. E aí eu fiquei incomodada e eu comecei a ficar muito nervosa. Só que aí, gente, eu já tava grávida e eu não sabia. Eu tentei vender também, comecei a tentar vender doce, alguma coisa assim, pra ganhar dinheiro de algum jeito, porque eu precisava trabalhar. Eu começava a ficar preocupada, né? Não, a gente vai ter o bebê, a gente tem que tentar, né? Eu sei que Deus faz, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E não dava certo, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a ficar incomodada, porque o sintoma da gravidez, o primeiro sintoma que eu deveria ter pegado no ato, né, era o sintoma de nervoso, muito estresse, muito tipo, muita. Ai, nossa, porque isso não tá acontecendo? Meu Deus, eu entreguei todo o currículo até agora, nada. E entreguei para trabalhar na minha área de auxiliar veterinário, entreguei para trabalhar em qualquer outra área de mercado. Gente, qualquer coisa que aparecesse, eu tava aceitando. E nada, nenhum telefonema. Até então, a gente que tá na tentativa de engravidar, a gente já, quem é tentante sabe, a gente fica fazendo vários testes, né? Meses antes, eu fiquei, qualquer sintoma que eu tinha, eu começava a fazer um teste de gravidez. E, gente, aqui em São Paulo, quem não é de São Paulo, saiba que aqui o mínimo teste, que é aquele mais simplesinho da tirinha, tá quase R$ 20. Antigamente era no máximo R$ 5, hoje em dia já tá quase 20, tá? A gente encontra por 17, 18, e aí eu comecei a ficar com raiva meses antes, tá? Nesse ano ainda, mais meses antes. Porque eu começava a ter algum sintoma, parecia ser gravidez, ia fazer o teste, nada. Até que eu cheguei numa hora que eu falei que, sabe, eu não vou fazer mais teste nenhum. Não vou ficar gastando dinheiro pra ficar fazendo teste para dar negativo. E aí eu simplesmente bloqueei essa ideia de ficar fazendo teste. E não fiz, não fazia mais teste. Fiquei uns 2, 3 meses sem fazer teste nenhum. Até que chegou nesse mês de junho, né, no começo do mês de junho, que eu me concentrei em procurar serviço e tal. E não tava conseguindo achar. E aí, Deus já tinha botado a sementinha, né? E eu lá, já nervosa, porque eu não sabia o que era. E eu comecei a passar mal, eu comecei a vomitar. E eu não sabia o que era. E, gente, eu tinha bloqueado essa ideia na minha cabeça que eu não imaginava que eu tava grávida. De tanto teste que eu já tinha feito e parei de fazer. Porque eu não queria me frustrar. Quem é tentante vai me entender exatamente do que eu tô falando agora. A gente se frustra quando a gente se depara com um negativo. Principalmente quando a gente faz um teste. Não, agora eu tenho certeza que vai dar. Não é possível. Eu nunca tive esse sintoma. Aí na hora que vai ver lá, negativo. Ai. Depois que eu fiz esse último que eu tava certa que eu tava grávida, que eu vi que não tava. Nossa, gente, que foi uns 2 meses antes de eu fazer o teste realmente tá, né? Eu bloqueei total a ideia que eu pudesse estar grávida. Então eu não botava essa ideia que eu tava grávida na minha cabeça mais. Então eu começava a achar estranho porque eu tô passando mal, gente. Eu começava a sentir cheiro de um monte de coisa. Quando abria a geladeira, vinha aquele cheiro de geladeira que não é um cheiro ruim,
porque minha geladeira tá limpa, eu tô falando no sentido de quando a gente tá grávida, a gente se sente qualquer cheiro, vira um. Nossa, parece que tá, sei lá. Você abre a geladeira, ou às vezes você abre a tampa da panela de arroz que você tá cozinhando e vê aquele vapor na sua cara. Parece que, nossa, veio sei lá o que na sua cara. Parece que é o pior cheiro do mundo. Então, qualquer cheiro tá passando mal. E aí meu marido viu e ele pegou e falou assim: vou comprar um remédio pra você. E aí você compra o teste. Foi ideia dele. Gente, Deus colocou no coração dele comprar esse teste. Eu não tava com ideia nenhuma de fazer teste. Eu já tava estressada, porque eu não tava conseguindo arrumar emprego nenhum. E eu tava achando que era por conta de estresse, né? Que eu não tava conseguindo. É, que eu tava passando mal. Não sei, gente, sei lá. A gente colocava qualquer coisa na cabeça, mesmo menos que tava grávida. Então eu disse a coisa que só meu marido tava achando que poderia ser, né? E eu lá bloqueando ele. Não, não é isso não. Não é isso não. Aí ele foi e falou, todo caso eu vou comprar. Eu falei, se você quiser, você compra então, mas por mim nem precisava comprar. E aí ele foi comprar esse remédio que era pra enjoo, porque esse remédio que ele comprou pra enjoo, eu nem lembro o nome. Falou, tava escrito na bula que gestante não podia tomar, né? Aí ele falou, olha, esse remédio tá escrito que gestante não pode tomar, então faz o teste só pra desencargo primeiro, né? Sabe quando você nem liga pro teste, você deixa o teste lá? Eu já tava com tanta raiva já, gente, que eu não tava nem pensando que poderia ser filho. Ai, Thiago, eu tô gravando. Ai, gente, meu marido tá aqui. Pera aí, gente, só um minutinho. Pronto, gente, voltei. Meu marido tava ali pensando que eu já tinha terminado de gravar. Que nem eu falei pra vocês, aqui é um monte de surpresa. Mas enfim, voltando aqui, tá? Eu já tô acabando. Nesse mês eu comecei a ter esses sintomas, aí fiz o teste. Sabe quando você deixa o teste pra lá, que você não quer nem saber do teste? Que você, depois eu faço. Não dava com a mínima pressa. Eu já tava tão estressada que eu não tava nem aí. E aí eu fui, depois que comecei a ficar muito ruim, né? Eu falei, não, tem que tomar esse remédio. Então, pra tomar esse remédio, primeiro eu tenho que fazer o teste só pra desencargo. Mas era uma coisa que não tava na minha cabeça, só tava talvez na minha cabeça do meu marido, e eu só fiz mesmo pra desencargo e pela questão do remédio, né? Gente, quando eu fiz o teste, sabe quando você só faz o teste, larga lá, continua fazendo outras coisas que você tá fazendo lá no banheiro, depois que uma simples passada de olho que eu olhei assim, eu vi dois negocinhos, dois risquinhos assim, eu fiquei tipo, meu Deus. Gente, na hora que aí eu cheguei perto do teste, eu olhei assim, e aí realmente eu tinha entendido que eu tava grávida. Começou a cair a ficha de um monte de coisa, o porquê que eu não tava conseguindo arrumar emprego, o porquê que eu tava nervosa daquele jeito, todos os sintomas, porque eu tava tão nervosa que era sintoma da gravidez mesmo, né? Que eu não tava entendendo, eu tava, meu Deus, eu não tô me reconhecendo, eu tô tanto tempo assim. Não é TPM porque já passou mais de uma semana e eu ainda tô assim. Qualquer coisa eu vou ficar chorando de raiva. Tudo sintoma da gravidez. E os enjoos ainda, né? Que era muito raro sentir enjoo. Só se tiver comido alguma coisa muito ruim mesmo. E realmente eu comecei a sentir um monte de enjoo, não tava entendendo nada. E nem passou pela minha cabeça que pudesse ser gravidez. Então eu venho através desse vídeo falar pra você, gestante, ou você tentante, né, que às vezes tá aí tentando engravidar e não consegue, e você vê que as coisas ficam mais difícil. Saiba que se você colocou na mão do Senhor, você pode ter certeza que Ele tá na direção de todas as coisas. Eu sei que a dúvida entra no seu coração, como entra no meu, como entra de todas as pessoas. Quando a gente põe a nossa vida realmente nas mãos do Senhor e fala, Deus, faz de acordo com a tua vontade. Muitas vezes a gente não entende nada do que está acontecendo, mas você saiba que Deus não perdeu o controle de nada. Deus tem tudo sob controle, Ele tem um plano para todas as coisas, Ele já sabe que vai dar certo, Ele já tem um final feliz para você, e às vezes a gente fica todo atrapalhado sem entender o plano do Senhor, porque o plano não é nosso, o plano é do Senhor, tá bom? Então é por isso que muitas das vezes acontecem essas coisas e você não entende. Depois que eu entendi o porquê que eu não estava conseguindo arrumar emprego, por que eu tava daquele jeito, sentindo aqueles sintomas, tudo, não tava entendendo nada, mas Deus sabia de todas as coisas. E hoje eu tô aqui gerando meu milagre de 6 meses, minha Rebeca, e eu espero que com esse testemunho Deus possa aquecer o seu coração, encher o seu coração de fé, te dar esperança que Ele tá no controle de todas as coisas, Ele vai cuidar de tudo. Até hoje eu ainda recebo revelações de pessoas, de Deus falando pra mim, não se preocupa porque eu tô cuidando de tudo, não se desespere, eu tô no controle, eu não vou deixar faltar nada, eu vou cuidar de tudo, desde o nascimento, desde a gestação,
no parto, no pós-parto, vou cuidar de tudo. Só que mesmo assim a gente ainda tem dúvidas, né? Mas deixa seus caminhos nas mãos do Senhor e Ele tudo fará, tá bom? Gente, eu espero muito que esse testemunho tenha falado muito ao seu coração. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, tchau.